Pai, obrigado por um milagre hoje. Levantem as mãos. Seu milagre está sendo recebido hoje, Pai. Obrigado porque esperamos um milagre hoje. Pelo teu grande poder, obrigado por abençoar nossas vidas. Madome Chamadoli Matabacaval. Em nome poderoso, glorioso e santíssimo de Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Redentor. Amém. Agora, por favor, podem se sentar confortavelmente, em paz e com a bênção divina. Quantos de vocês, verdadeiramente, acreditam que vão ser completamente libertos do mal durante a pregação? ILT, break time igual 0.5 SFGT, Lucas 4,18. O livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 18, diz claramente que ele me ungiu para pregar a tão esperada libertação. Então a libertação do mal vem através da pregação. Tudo bem. Você já está aí para pregar libertação? Então, enquanto prego, a libertação de todas as formas de maldade e poderes demoníacos entra em sua vida, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Sim. Saiba que até mesmo na psiquiatria, pessoas que têm condições mentais, e muita gente tem problemas mentais. Quanto mais tempo eu passo na igreja de Moisés, mais eu percebo que há problemas mentais em algum lugar. Especialmente nos casamentos. As pessoas são normais. Às vezes, até se casarem, quando se casam, mudam, desenvolvem todo tipo de problema. Exceto você. Em nome de Jesus, é verdade. Mas à medida que a palavra de Deus chega, você está mudando em nome de Jesus. Provérbios 24, versículo 14. Provérbios 24. A sua expectativa não será frustrada. O que você espera é o que vai acontecer. Então, o poder de esperar pela libertação vai agir a seu favor hoje, em nome de Jerusalém. Espere por isso, espere por isso, espere por isso. Espere pela pregação da libertação. Amém. E a sabedoria está vindo até você através da pregação. Sabedoria. Outro dia eu estava orando por sabedoria e Deus me mostrou como é quando as pessoas não têm sabedoria, como na África. Olha o que nos falta: estradas, água, segurança, eletricidade, estabilidade, tantas coisas. Sabedoria é saber como fazer. Quanto ao conhecimento vindo da escola, lá temos muitas pessoas que sabem. Na verdade, engana. Se você ouvir as estações de rádio quando as pessoas estão falando, parece que temos uns 10.000 presidentes. Todo mundo sabe o que fazer. Sim, mas quando chegam lá, como fazer na prática? ILT, break time igual 0.5 SVGT. Enquanto o partido está brigando internamente, a oposição está atacando de fora, as eleições estão chegando e o dinheiro não aparece, esses importantes fatores. Como fazer diante dessas complexas situações? Porque é assim que sempre vai ser, de fato. É disso que precisamos. Então eu estava orando pelo Espírito quando eu disse que, Senhor, me mostra quando as pessoas não têm nada, tudo é precário, tudo é pobre, tudo está fora do lugar.
não é como deveria ser. Você está recebendo sabedoria hoje, em nome de Jesus. E então eu estava orando pelo espírito de conhecimento e percebi que, quando as pessoas não sabem das coisas, Charlie, elas ficam excluídas. A palavra é excluído. Você fica excluído de várias áreas da vida por causa do que você não sabe. E especialmente quando você acha que sabe, isso te impede de aprender. Porque quem recebe aparelhos auditivos são os que dizem, eu não consigo ouvir. Quem diz, eu consigo ouvir, não vai receber aparelho auditivo. Quem diz, eu sei, nunca recebe conhecimento. Por isso não é bom vir à igreja e sentar aqui com a mente assim. Eu sei, eu conheço ele, eu sei o que ele vai dizer. Deus nos livre que tais pessoas não estejam nesta igreja. Em nome de Jesus, amém. Então orei pelo espírito de conselho. Charlie. Uma pessoa que não tem conselho e uma pessoa que tem conselho. Existem dois seres humanos diferentes porque não é possível saber facilmente o que vai acontecer. Sabe, quando eu estava me casando, não tive aconselhamento nem por 5 minutos. Não havia ninguém para me aconselhar. Não havia nada como um casamento modelo. Ninguém me disse, Casey, não Casey. Dessa vez isso vai virar aquilo, este aqui vai se transformar naquilo. Quando dizemos que queremos que o nosso amor dure, não é uma musiquinha qualquer, né? Sim. Então uma pessoa recebe esse conselho, né? Vai ficar vermelho, sabe, igual papel de tornassol. Quando você olha, não sabe que vai mudar de cor quando colocar no ácido. E algumas pessoas mudam de cor. Se você os casar, a cor não mudará. Camoi. Então Deus está abençoando você com sabedoria, pois a palavra de Deus está trazendo conhecimento. Você nunca ficará afastado de coisas importantes. Sabe, ontem eu estava em algum lugar e apenas olhei para o céu. O sol se pôs e eu vi a estrela da tarde. Vênus. Vênus é a noite. A estrela da tarde não é uma estrela, é um planeta. E eu percebi isso quando olhei para isso. Então a pessoa perguntou, como você sabe que já é noite? Peguei meu celular com o aplicativo e simplesmente apontei e é a Vênus. Eu disse, agora eu posso. Então eu olho para este. Eu disse, é Júpiter. E é Júpiter. Vênus. Claro, como mágica. Eu vejo. Eu nunca vi isso. Mas agora, quando olho para o céu, eu os vejo. Aqui está Vênus. Aqui está. Fiquei isolado disso. Bom, eu estava sempre olhando para isso. Eu nunca vi isso. Vênus é clássico. O sol vai se pôr. É por isso que é chamado de noite. O sol vai se pôr. Você vê que o sol se pôs aqui. Então haverá apenas uma estrela ali. Enorme. Muito bonito. Realmente lindo. Você não consegue nem fazer fósforos. Você não consegue fazer um carrinho de mão. Você não pode fazer nada. Que você nunca seja separado do espírito do conhecimento. Em nome de Jesus. Seja lá o que tenha te isolado, você está liberto disso em nome de Jesus. Um dia eu vi um pastor construindo uma igreja. E perguntei ao pastor que estava me levando quando esse projeto começou. E então ele não respondeu. Sabe? E eu disse a ele que começou há muito tempo, porque quando vi o projeto, eu sabia que o pastor não conseguiria terminar de construí-lo, porque pelo projeto eu sei que você não vai conseguir terminar tão cedo. Conhecimento. Sim, você não sabe. Então você nunca mais será privado de nada do que precisa saber, em nome de Jesus. A maioria das meninas,
Quando vai se casar, alguém está te pedindo em casamento e você não sabe o que é meu. Tanto meninos quanto meninas não sabem o que é. E às vezes você vê meninas, alguém te pediu em casamento. Dizem que as orelhas deles são de abano. Você vê que o nariz é um pouco achatado. Diga que ele tem uma marca no rosto. Você diz tantas coisas. É mais baixo que eu. Quando eu usar salto alto, serei sua mãe. Vou me transformar na mãe dele. Velho, quando você se casa, você vê que nem a altura você verá novamente. Quem é alto na casa, quem é baixo. Receba o espírito de conhecimento em nome de Jesus. Então, enquanto prego, esses são os espíritos que estão vindo até vocês, indo em nome de Jesus. Amém. Agora, hoje vou pregar para vocês sobre o sinal do Espírito Santo. O sinal do Espírito Santo? Por que chama o Espírito Santo de sinal? Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Diz, portanto, devemos atentar mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos esqueçamos delas. Ok. Versículo 2. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Versículo 4. Deus também testificou deles de maneira inquestionável e poderosa, por meio de sinais milagrosos e sobrenaturais, prodígios extraordinários e impressionantes, e diversas maravilhas grandiosas e admiráveis. Aleluia! Sinais, prodígios, diversas maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Agora observe o versículo 3. Como escaparemos se negligenciarmos uma salvação tão grande? Ok, então uma grande salvação nos chega. Amém. E é confirmado por aqueles que ouvem. Tudo bem. Deus também fazendo algo depois da salvação. Deus faz mais. Amém. Ele lhes dá testemunho, ou confirma, ou dá provas. Ok, com significância, com maravilhas e com dons do Espírito Santo. Então Deus confirma o cristianismo em você, dando-lhe o Espírito Santo. Portanto, o cristianismo é confirmado pelos dons do Espírito Santo. Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós estáis. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e depois disso creram nele e foram selados. Olá, o sinal. Você está marcado com um sinal do Espírito Santo da promessa. Então a marca em você é o Espírito Santo. Ok. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados ou marcados. Você é marcado pelo Espírito Santo até o dia da redenção. Amém. Então a marca em você é o Espírito Santo.
Agora fui abençoado. Deus me abençoou. Um dia fui pregar em Botsuana e alguém me abençoou com uma vaca botsuanesa. Nunca vi antes, mas alguns anos atrás me disseram que eu a tenho. Então um dia perguntei: como vocês têm certeza de que eu tenho? E eles disseram: eles colocam uma marca na vaca. Então minha vaca está lá. Não sei o que fazer, mas pelo menos tem uma vaca em Botsuana. E as vacas em Botsuana têm um chip nelas para monitoramento. Você vê onde está sua vaca? Isso é muito importante. Olha só, você nem imagina que dá para usar um chip para controlar as vacas e rastreá-las. Entendeu? Quando eu ganhei minha vaca, ela foi marcada com selo e depois chip. E tenho certeza de que vou receber ainda mais dessas vacas. É poderoso, não é? É uma bênção. Quantos gostariam de ter uma dessas vacas? Eu sei que estão com inveja, não posso ajudar. Que bênção! Agora, quando Deus te abençoa para te salvar, Ele coloca uma marca em você. Então, na terra, existem pessoas que são marcadas. Sim. E a marca é o Espírito Santo. Essa é a marca. É assim que você é identificado, no Espírito. Sim, sabe, tem pessoas que às vezes não conseguem andar com você. Existem pessoas espirituais, elas conseguem ver a marca. Olhe para Efésios 4:30, veja só. Diz que não entristeçam o Espírito Santo, que foi usado como marca. Veja, você foi selado até o dia da redenção, quando Deus redimir o mundo inteiro. Entendeu? Então, a marca na sua vida é o Espírito Santo. E você precisa do Espírito Santo. Você precisa muito, muito do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não consegue fazer muita coisa. Sim. Então, fico impressionado que não estamos falando o suficiente sobre o Espírito Santo. Mas eu quero que você realmente ame o Espírito Santo. Então, deixe eu te dar 7 princípios maravilhosos. Número 1. O selo ou sinal do Espírito Santo é o sinal de que você é um cristão de verdade. O selo do Espírito Santo é um sinal de um cristão verdadeiro. Amém. Atos capítulo 19, versículo 1. O selo ou sinal? O selo do sinal do Espírito Santo é o sinal de que você é um cristão autêntico. Amém. Atos capítulo 19, versículo 1. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, tendo passado pela costa superior, tudo bem, e encontrar Paulo passou pela costa e encontrou alguns discípulos. Versículo 2. Ele disse a eles: vocês podem mudar a versão, por favor? Acho que é a versão King James que não está nos ajudando a ir. Sim, aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo passou pela região alta e chegou a Éfeso e encontrou alguns discípulos. Ok, você está aí. E ele lhes disse: vocês receberam o Espírito Santo? Quando vocês creram, receberam o Espírito Santo? Porque isso é o principal. Se você está aqui e não tem o Espírito Santo agindo na sua vida, você não pode ser um cristão forte. E agora mais ainda, porque muitas das coisas com as quais estamos lutando são espirituais. Sim, muitos dos pecados com os quais estamos lutando são muito espirituais. Se você não levar o Espírito Santo a sério, você não vai conseguir vencer. Sim. Amém. Então, para Paulo, quando ele te vê pela primeira vez,
Você tem o Espírito Santo. Paulo viajando, passou o litoral, encontrou discípulos. Charley, o Espírito Santo? Essa é a primeira coisa que eu preciso saber sobre você. Se você tem o Espírito Santo, se você tem o Espírito, então, se você está nesta igreja e veio de novo, o que é muito importante é o Espírito Santo na sua vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu preciso que você seja cheio do Espírito Santo. Sim. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode ser um bom cristão. Você não consegue mudar seu comportamento. Olha, você conhece esse Sigmund Freud? Você pode não conhecê-lo, mas ele criou esses tipos de personalidade, sabe? E nós temos isso no aconselhamento matrimonial. Manuel, se você for aconselhado, sabe? Essa é uma das coisas que lhe ensinamos. Veja bem, existem 4 tipos de pessoas, ok? Coléricos, eles são como líderes, de língua afiada, decidem, são firmes, seguem em frente, realizam muito. Melancólicos pensam muito, leais. Organizam as coisas. Se for uma sala melancólica, verá que tudo está organizado. Isto aqui. Mas algumas pessoas são melancólicas no ambiente de trabalho e não são melancólicas no trabalho. E algumas pessoas são melancólicas no trabalho. E quando você vai ao quarto deles, não há sinal de melancolia. Tudo bem. Depois você tem os sanguíneos que são muito desorganizados e simplesmente jogam tudo para todo lado. Eles simplesmente deixam tudo em qualquer lugar. Eles estão felizes com a bagunça, entendeu? Mas os sanguíneos estão sempre felizes. E é agradável estar perto deles. Eles são a alma da festa. Se um sanguíneo vai à festa, a festa vai ser boa. Se um sanguíneo não vai e só tem melancólico, a festa vai ser muito triste. Ninguém vai ficar muito feliz. Eles vão colocar música, mas ninguém vai dançar. Sim. Eles estão sempre rindo, conversando, batendo papo. Então, quando você é muito melancólico, às vezes precisa de um sanguíneo por perto para animar o ambiente. Nos seus primeiros 3 metros, você já entende do que estou falando. E então temos os fleumáticos. Eles são tranquilos, de boa, gente fina. São pessoas muito legais, geralmente mais teimosas. Eles não movem. E você apressar. E o fleumático vai te dizer: por que eu deveria correr se posso andar? Eu não entendo isso. Por que eu deveria ir mais rápido se posso ir mais devagar? E os fleumáticos são aqueles que dizem que no final tudo vai dar certo. Por que essa pressa? Quando vem um colérico, eles perguntam ao colérico: você está bem? Estou preocupado com a sua saúde. Ele está agitado. Vai com calma. Qual é dessa vai com calma? Agora, cada um desses comportamentos foi criado por Deus. Sim. E você precisa do fleumatismo. Se você não for fleumático, não consegue ser professor. Sim, você não consegue ensinar, nem mesmo pastorear. Você se cansa das pessoas. Sim, então agradeça a Deus pelo fleumatismo. Eles são pessoas muito importantes. Sim. Vocês estão aplaudindo a si mesmos. Sim. Então, e essas características podem estar tanto em uma mulher quanto em um homem.
Então você poderia supor que toda mulher seria fleumática e o homem seria colérico, liderando o caminho para a mulher fleumática segui-lo. Mas há muitas mulheres que são verdadeiros tanques de fogo colérico, ardentes e cheios de uma fúria incontrolável e poderosa, com uma intensidade avassaladora. E eu não sei, mas muitos pastores têm um pouco de fleumatismo. Você percebe? O colérico pode se casar com uma pessoa fleumática. Ela vai lutar para acompanhar o ritmo dele. Casa. Disso. Como pagar as mensalidades da escola? E o fleumático vai dizer que tudo vai ficar bem. Vai com calma. Você está preocupado, mas Deus vai prover. Quer dizer, eu não entendo essa preocupação. Tudo vai dar certo. Sim, a gente resolve isso quando chegar a hora. Você está comigo agora? Tudo isso. Veja, estou lhe dando uma razão. Estou te dizendo uma coisa. Todas essas são coisas boas. Deus os criou. Mas quando eles se desviam muito para um lado, você começa a ter o que chamamos de transtorno de personalidade. E quando você faz isso, começa a afetar os relacionamentos. É por isso que ensinamos isso no casamento, porque isso começa a estragar o relacionamento. Porque se você for muito otimista em todos os aspectos, feliz aqui, esse sanguinismo também pode se transformar em fornicação, porque é como se você estivesse em todo lugar. Então você está aqui nesta casa. Onde está nessa casa? É a casa. Você está fluindo por todos os lados. E aí, se você for muito melancólico, você pode observar que ele demonstra uma lealdade inabalável, mas também uma seriedade notável. Com uma expressão profundamente meditativa, ele exibe uma gravidade impressionante, sendo verdadeiramente muito sério. Você pode facilmente cair na feitiçaria porque pensa demais. E aí você começa a controlar o ambiente com seu rosto e sua atitude. Então você começa a exercer. Quando o sanguíneo está fluindo e feliz, você só fica quieto e simplesmente faz. Não estou impressionado. E então eles vão se acalmar. Sim. E se você for fleumático, é legal, mas pode ir tão longe que vira teimosia, que é como feitiçaria e toda iniquidade. Todas as obras demoníacas estão relacionadas à teimosia. Quando você percebe a característica, um demônio presente. É por isso que chamamos de fortaleza. Ele está segurando firme e pode demorar muito para mudar, se é que vai mudar nesta vida. E então o carisma, se você leva o colorismo longe demais, você fica completamente cheio de maldade e um profundo rancor. Porque assume não vai ser pessoa de oração. Porque colérico em casa, sair todo mês, fazer alguma coisa, conquistar. Conquistar. Fique e ore. Você entende o que eu estou dizendo? Fique em casa e ore. E isso pode afetar o seu relacionamento. Então, todos os relacionamentos podem entrar em qualquer esfera e serem destrutivos. Por isso você precisa do Espírito Santo na sua vida. Alguém realmente escreveu um livro sobre temperamentos. Depois ele mudou e chamou o livro de temperamento controlado pelo Espírito. O Espírito Santo deve controlar 4 comportamentos. Então,
Se você é colérico ou colérico melancólico, o Espírito Santo deve entrar características e afetar você. Então, se o Espírito Santo não começar a afetar você, você se tornará abrasivo e mau. Na verdade, você é como um espírito maligno. Care. Você obtiver fleumatismo puro, corismo puro, melancolia puro, otimismo puro. Nenhuma delas é compatível com a vida humana e bons relacionamentos. Nenhum deles é compatível com nada. Alguém fleumático, a pessoa vai ser preguiçosa. Quero dizer, quando você está com uma pessoa preguiçosa, chega um ponto que você até pode ficar com raiva. É como se você sentisse que quer enganar a si mesma. A gente deveria trabalhar enquanto você dorme. Ei, cadê a sua contribuição? Todo mundo está trabalhando. Você está dormindo. Aí, quando a comida está pronta, você acorda e aparece. As pessoas vão buscar água. Aí você usa, mas não busca a sua própria. Então o Espírito Santo vem para te transformar. Por isso, quando Paulo chegou em Atos 19, versículo 2, ele disse que vocês receberam o Espírito Santo. Desde que vocês creram, receberam o Espírito Santo? Agora, outra possível e importante razão pela qual a primeira coisa que procuramos é que há muitos espíritos malignos afetando as pessoas. E uma das coisas que esses espíritos fazem é que sua presença transmite desejos a você. ILT break time igual 0.5 SFGT. Desejos. Pariomo sabaloba. Agora, um desejo é algo com que você deve ter cuidado. Porque se há algo que controla você, você vê que é o seu desejo. Seu desejo por sexo. Quantos aqui já tiveram desejo por sexo desde que nasceram neste mundo? Esse desejo já te levou a algum lugar? Sim. Veja, muitas coisas na sua vida são fortemente influenciadas por esse desejo, causadas por esse desejo. Um dia, conheci um homem que estava procurando seu cachorro. Ele tinha um cachorro pequeno e era um homem idoso. E aquele cachorro era seu único amigo, eu acho. E o cachorro tinha se perdido. E ele estava andando pelo campo na Inglaterra. Ele disse: estou procurando meu cachorro, meu cachorro. E ele disse que um poder maior do que o amor do cachorro por ele levou o cachorro embora. Ele sabe que é esse o poder que levou seu cachorro. Que o cachorro viu alguém que ama, ou algo assim, que ele está ativamente procurando. Eu nunca, jamais vou esquecer aquele velho homem, porque ele percebeu que um outro poder, um poder muito mais forte e insidioso, havia surgido, o desejo incontrolável por dinheiro, a cobiça material. Quero dizer, você se pergunta o que está realmente controlando o mundo, o que está por trás de tudo, também através do profundo e intrínseco desejo humano de casamento. Agora, como você pode dizer que um desejo vem de um espírito? Como posso dizer que meus desejos vêm do espírito? Você está me desafiando. Veja, você está me desafiando. Eu estou pregando. Você está me desafiando. Não sei por que você está me desafiando. Ok, Gênesis, capítulo 3. Quem conhece esse versículo?
Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito. João 4:24. Certo, agora, Gênesis, capítulo 3. Vamos lá ver. Agora, o ser era mais sutil, não é? Versículo 12. Versículo 12. E o homem disse que estava falando com Deus. A mulher que me deste, ela me deu a árvore, eu comi. Você nunca conhece uma mulher que o leve ao erro. Versículo 13. E o Senhor Deus disse, o Senhor o quê? Deus disse, mulher, o que é isso que fizeste? E a mulher disse, a serpente. Então, tanto a mulher quanto a serpente parecem ter trabalhado juntas para fazer algo ruim no início de todas as coisas. Versículo 14. E o Senhor Deus disse, serpente, eu a castigo por causa do que você fez. Você é colocado acima de todos os animais. Você não tem pernas. De novo, tem. Versículo 15. Vou colocar inimizade entre vocês. Versículo 16. E a mulher? Há um castigo. Eu vou te castigar, mulher. Você está pronta para o castigo? Está pronta para o castigo. Um castigo muito sério. Ando, a mulher, ele disse. Quem disse? Deus. E Deus é o quê? Um espírito. Deus é um espírito. Deus é um espírito. E Deus disse à mulher, multiplicarei a tua dor. Então, um espírito pode dar dor e concepção. Com dor darás à luz filhos. Ok, então a dor pode vir de um espírito. O teu desejo será para o teu marido. Então Deus a puniu com um desejo. Isso faz parte do seu castigo, um desejo. E ele dominará sobre você. Que você desejaria aquilo que vai te dominar. E Deus disse à mulher, receba isso. E ela recebeu. Então, o Espírito transmitiu um desejo profundo à mulher. Transmitiu um desejo pelos homens, um desejo inexplicável, muitas vezes irracional, de que alguém te domine e governe sobre você, de forma completa. Receba isso. Olha, agora você vê, quando você não entende o que é um desejo, você pode pensar que, mas esse castigo não é, que não é uma coisa absurda. Mas veja, as meninas nisso, até pastoras, nós sentimos por todas as irmãs que não são casadas, sentimos por elas, dizemos, recebam amado, que Deus responda a sua oração. É algo normal, porque conseguimos perceber o grande desejo, mesmo depois da idade. Elas ainda se interessam por isso. Pastor, uma pergunta. Você entende o que eu quero dizer com depois da idade? Agora, quando você tem um desejo muito forte por pornografia, percebe que não consegue largar de forma alguma. Estou falando de desejos intensos. Porque há outras pessoas que têm seus celulares. Elas realmente não têm, de fato. Na verdade, isso nem passa pela cabeça delas. Mas no seu caso, é isso que está na sua mente. E você sente que precisa fazer. Sim, seu pacote de dados está sempre acabando. Seus dados acabam.
Masturbação. Estou falando de desejos. As pessoas têm suas esposas e maridos, mas elas sentem que precisam fazer aquilo. Sim, porque um desejo foi colocado dentro delas. Um desejo forte por espíritos que entraram nelas. Homossexualidade. Muitas pessoas choram por causa desse desejo. Então eu vejo garotas, mas vejo um homem. E eu gosto do homem. Sim, Deus me livre, mas sim. Mas estou falando de algo, e às vezes desde a infância, algo que alguém fez com elas quando eram crianças. Talvez você não tenha passado por isso. Eu já conheci muitas pessoas com isso, e você vê elas chorando. Não gosto. Um irmão, ele era católico, eu sou um. Mas o que eu estou fazendo é errado. Você não pode dizer que isso é certo. Eu mesmo devo. Quando estou fazendo, eu sei que tem algo errado no que estou fazendo. E que ninguém deveria dizer que isso é certo. Eu só peço misericórdia. É isso que eu faço. Mas eu sei que é errado. E eles vão te dizer que é. Tem algo errado nisso. Mas um espírito transmitiu um desejo. Andando, você vê um menino. Para um menino, pode até ser feio. Para você é esse cara magrelo. Eu sei, uma irmã gostaria de um irmão magrelo. Alguém sente atraído, desejo. Outro irmão deseja menino. Irmão, espírito. Um espírito foi transmitido e o espírito te transmitiu um desejo. Ah, sim. Olha para a Bíblia. Você estava me desafiando, perguntando como um espírito pode dar um desejo. Deus é quem transmitiu o desejo dos maridos, das mulheres desejarem um marido. Aquele marido eu quero. E quando elas estão nisso, confusão, aconselhamento matrimonial. 3 meses. Após 90 dias, aconselhamento matrimonial. Até que a morte separe, em nome de Jesus. Então o Espírito Santo também é um Espírito. Então eu acho que sem o Espírito Santo, e isso nem é novidade, aliás, está no mundo há anos, como a prostituição, que chamam de a profissão mais antiga. Sim, prostituição, quero dizer, a Bíblia, há 6.000 anos, homossexualidade, Sodoma e Gomorra, cidades inteiras tomadas por isso. Então, seja qual for o Espírito que está em você, o Espírito Santo é. Vou te dizer uma coisa, você precisa ser o Espírito. Por que eu deveria te enxergar quando vejo que um dragão está te controlando? Um dragão, uma serpente espiritual te mordeu e você está entrando em um estado verdadeiramente anormal, onde está se equilibrando precariamente entre a vida e a morte. Eu já conversei com várias pessoas que foram mordidas por cobras venenosas e, felizmente, ambas sobreviveram a essa terrível experiência. ILT, Sbrequitina igual 0,5 SFGT. Uma delas sobreviveu, ficou na UTI se equilibrando entre a vida e a morte por cerca de 6 semanas. Então veja, quando Satanás te morde ou entra na sua vida, faz com que sua vida fique se equilibrando entre a vida e a morte. Você é um homem? Você é uma mulher? Sua vida vai ser normal? Vai ser anormal. E você está se equilibrando. Então veja, você precisa que o Espírito Santo entre na sua vida de forma forte. Você está brincando com o cristianismo e está brincando com a sua vida. Se você não tem o Espírito Santo trabalhando em sua vida, assim, você está brincando. Você não sabe com que tipo de poderes está lidando. Sim.
Quando você vê alguém que tem um espírito de fornicação, ele não consegue se controlar. É isso que eles vão te dizer. Eu dormi com o trabalho no banco. Dormi com todas as garotas do banco ou dormi com todo mundo da minha turma. Eles não conseguem parar e, tipo, é como um lobo. Eles caçam você e vão te pegar. Diga para alguém, acho que preciso do Espírito Santo. Agora, número 2, o sinal do Espírito Santo. É que o sinal de que você tem o Espírito Santo é que você está falando em línguas. Sim. Então Paulo perguntou a eles, vocês receberam o Espírito Santo? Em Atos, capítulo 19, versículo 2. E eles disseram, não, nós não ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Temos tido outros espíritos. Não ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Paulo disse, em que vocês foram batizados? Que tipo de batismo vocês receberam? Eles disseram João o Batista. João Batista não era sobre o Espírito Santo. João não era sobre o Espírito Santo. João só estava levando as pessoas até Jesus. Então, quando ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. E então, versículo 6, e quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, o sinal de que o Espírito Santo veio é que você começou a falar em línguas. Agora, quando você começa a falar em línguas, é um sinal de que você começou a falar com Deus. Falo com Deus. Esse é o sinal que você tem. O Espírito Santo. Sim. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Olhe só, lindo. Aquele que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus. Amém. Mas para quem? Para Deus. Ninguém o entende. No Espírito, porém, fala mistérios. E então, número 3, o sinal do Espírito Santo é que você está profetizando. Sim, você começa a profetizar. Então a Bíblia diz em Atos 19, versículo 2, que eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eles profetizam. Profecia é quando suas línguas podem ser entendidas como profecias. Você está falando sob a inspiração do Espírito Santo. Amém. Eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Agora veja 1 Coríntios 14, versículo 2. Veja, antes de você ser salvo, você não pode falar com Deus. Agora que você nasceu de novo, se você receber o Espírito Santo, você pode falar com Deus. Sim. Aquele que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Ele está falando com Deus. Recentemente, algumas pessoas têm usado o Google Tradutor e têm verificado algumas das línguas que temos falado. Sim. E isso revelou algumas surpresas chocantes sobre o que está sendo dito. Vocês têm algum deles aí? Sim. Sim. Eu. Sim. Google Tradutor. Google Tradutor. Que idioma é esse? Galego. Pausa, pausa, pausa.
Eu estava orando. Se você tiver um telefone com o Google Tradutor e colocá-lo lá, seu telefone será capaz de fazer isso em nome de Jesus. O Google Translate detectará o idioma e então fornecerá a tradução. Olhe para isso. Batendo. Jesus disse: peça, receberá, busque, encontrará. Bata. Enquanto eu estava orando, eu estava batendo no Espírito. Chance H. Batendo. Batendo. As portas estão se abrindo. Chance H. Chance H. Chan chan. Chambersando. Chan chambersando. Chamando chambersando. Sim, veja, a tecnologia está começando a revelar a história. Você está apenas dizendo algo. Deixe-me ver o que a pessoa está dizendo. Com o Google Translate, é possível mostrar o idioma, línguas de homens e línguas de anjos. Este é o meu muito computerahar. Uma palavra que se tornou popular. Uma palavra popular. Nem sei o que significa. A palavra de Deus popular. Volte para Coríntios 14, 2. Coloque 14, versículo 2, o sinal do Espírito Santo, onde aquele que fala não fala aos homens. Você fala diretamente com Deus. Amém. Volte. Você tem outro? H aqueles de vocês que não têm o Espírito Santo. Sim, Barço. Isso vai ser feito. Isso vai ser feito. Cá, olha isso. Isso vai ser feito. Eu recebo isso. Ei, então olhe para este aqui. Anuma alma. Significa implorar ou suplicar. Que idioma é esse? Você não consegue ver a língua. Você vê línguas, vê a pessoa dizendo algo e pensa que não é nada. Sunama significa me ligue, liga para mim, liga para mim. Mãe, isto é romeno, língua romena. Sunama, Kabaaka. Essa significa abundância. Tem mais algum? Sim. Ok, acho que eles acabaram. Eles têm mais. Traga todos eles, traga todos eles, traga todos eles. Precisamos de todos eles. Melhore. As pessoas ali não querem falar sobre isso, nem na cidade. Sim, esse é o sinal do Espírito Santo. Como você pode saber? Como você pode saber que o Espírito Santo está em alguém? É falar em línguas e profetizar. Porque profetizar é como eu estou pregando. É como se eu estivesse profetizando e profetizando. Sim. Então, sinal número 1. Número 1 é o quê? O sinal do Espírito Santo é o sinal de quê? Cristianismo de verdade. Amém. O selo do Espírito Santo é que você está falando com Deus em línguas ou sinal do Espírito Santo. Número 3. O sinal do Espírito Santo é que você está falando, é que você está profetizando. Número 4.
O sinal do Espírito Santo é que você é edificado e carregado com línguas. Sim. Se você receber mais alguma coisa, me avise, vou colocá-lo. 1 Coríntios 14:3. Aquele que profetizou fala aos homens para consolar. Versículo 4. Mas aquele que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo ou se fortalece. Então, quando você fala em línguas, é para o seu próprio benefício. Veja, é por isso que somos fracos contra poderes demoníacos. Por que você não está fortalecido no espírito? Olha, vamos falar sério. Qualquer pessoa com quem você tenta se relacionar. Eu me lembro de uma moça que fui visitar para fazer acompanhamento. Depois de um acompanhamento, não dei mais seguimento. Onde quer que você vá, vá. Por que eu? Como é a vida? Ok. Você tem ido à igreja? Sim. Como está a sua vida cristã? Moltar. E o que mais? Minhas perguntas foram respondidas quando eu realmente estava ao telefone. Sim, acho que hoje ela está completamente atrasada. Sim, anos atrás. Não é fácil falar com pessoas que dão respostas digitais. Respostas digitais. Respostas digitais. Staccato H imagina então conversar com alguém que não diz uma palavra? Isso é oração. Isso é oração. Você pode falar com Deus. Olha, eu sou pastor há 30 anos. Eu ouvi a voz uma vez, audível, mas não quero falar sobre isso. Mas é pouco provável que você algum dia ouça uma voz. Quantos? Eu nunca ouvi nenhuma voz. Meu filho, minha filha. Você nunca ouviu isso antes. Levante a mão. A maioria de nós até morrer. Então, sem isso, não sei como você vai conseguir orar. Este é o seu presente. O Espírito Santo é sua chave mestra para orar. Você nunca poderá ser chamado de uma prece por maldade. Eu não respeito você se você não ora em línguas. Sim, sem orar espiritualmente, você não é nada. Não está em lugar nenhum. É só conversa, conversa, conversa. Seus dias estão contados na igreja porque você vai cair em breve. Os poderes são muitos no sistema e o mal está se multiplicando no sistema. Se quiser, brinque com ele e veja. Você não reza, não sabe orar no espírito, em línguas e com seu entendimento. Porque ele disse, eu orarei com meu espírito e orarei com meu entendimento. Você não sabe. Estou te dizendo, você pode fazer o que quiser, mas espiritualmente não é nada. Esse é o sinal que eu estou procurando. Você vê, as pessoas que vimos o Espírito, vemos que os espirituais são aqueles que oram em línguas. Que o Espírito Santo é o sinal do Espírito Santo são as línguas. Onde estão as línguas? Você não consegue lidar com os poderes. Olhe para todas essas coisas que aparecem. Veja os poderes agindo. Coisas trabalhando contra você. Lutar não nada como parece. Você acha que tudo é normal, eleições são eleições. Isto é, tantas coisas agindo. Pessoas fazendo feitiçaria. Um dia dormindo em casa do meu pai. Na casa do meu pai, sabe, mas eu era o único lá. Quando acordei, o segurança me contou que um homem foi lá e, enquanto dormíamos, por volta das 3 da manhã, ele andou ao redor da casa jogando coisas. Não vou te dizer de qual parte de Gana ele veio, mas ele deu a volta. O que você acha é o que eu acho. Ele ficou andando ao redor jogando coisas. Não,
Você consegue imaginar acordar e descobrir que alguém veio de noite jogar coisas ao redor da casa? Deu a volta na casa toda. Não é um. Estou te contando algo que realmente aconteceu. E isso foi de verdade. Ele era empresário. Não quero dar mais detalhes. Sim. Então você está aí sentado e Deus te deu um poder grandioso dentro de você. E espera-se que você se levante. E até agora nós temos mensagens. Você pode colocar uma mensagem enquanto ora em línguas. Você nem faz isso, mas a partir de agora vai fazer. Ou até música pode colocar quando estamos entre o pórtico e o altar. Estamos aqui tocando música o dia inteiro. Você está lutando. É algo muito espiritual, promoção é espiritual. Casamento é espiritual, sabe? Tem famílias em que todas as meninas vão se casar. Tem famílias em que elas lutam para conseguir casar. Todas são bonitas, mas não conseguem casar. Vá a um próximo casamento. Eu não sei qual é o próximo. Então, por favor, não diga isso. Alguém está realmente ouvindo? Essa é a Justina, certo? Sim. Agora ouça espiritual. Preciso do sinal de que você tem o Espírito Santo. Preciso ver você como um homem de línguas. Preciso que você seja um homem de línguas, uma mulher de línguas. 1 hora de oração. Você nem sabe o que está rezando. Foi então que os vi. Eu não sabia o que dizia. Batendo, sem saber. Certas coisas no espírito eu nunca soube. Porque ele diz, ninguém entende, nem mesmo você. Você não entende, ninguém entende, nem mesmo você. Mas no espírito eu estava pedindo a Deus para abrir portas. Sabe, tem algumas nações pelas quais eu orei e mencionei as cidades. Eu vou mencionar a cidade. Recentemente eu estava olhando. Eu mencionei a cidade. Eu oro, Senhor, construa uma igreja aqui, um prédio. E eu estava passando por tantas dessas cidades. Eu mencionei o nome delas. Hoje estamos construindo em obras. Algumas estão quase prontas. Outras estão chegando. Muitas delas, sim. Bana, Ganta, Zhu, Moróvia, aqui, Msekini, Serra Leoa, Vadugu, Niami, Bamaon, Mali. Vai e veja nossos prédios de igreja lá. Deus está respondendo às orações. Você me vê à noite chamando os nomes das cidades. E eu costumava dizer para Deus, sabe, Deus, eu sei que o que estou pedindo é impossível porque eu não faço ideia de como vamos conseguir dinheiro para fazer tudo isso, para construir todas essas igrejas. Foi isso que eu disse a ele. Você e eu sabemos que é impossível entre nós. Mas eu estou pedindo porque, se eu pedir algo possível, significa que estou pedindo a um homem. Então estou te pedindo algo que é impossível para que você faça. Então todos nós saberemos que foi Deus quem fez. Sim, Deus está fazendo isso. Deus está ouvindo as orações que você faz à noite. Então você precisa do Espírito Santo. Eu te digo, quando você percebe certos desejos, o desejo que Deus colocou em mim de ganhar almas, de plantar igrejas, eu não vou para aquelas cidades. Eu nunca vou lá. Talvez eu vá uma vez, se já tiver ido antes. Isso vem do Espírito Santo. Os Espíritos dão desejos. Às vezes, um grande desejo por dinheiro vem de um espírito maligno. É verdade. Em vez de desejo de algo por Deus, esse desejo é maior que o desejo por dinheiro. E é por isso que o dinheiro não está chegando. Porque é apenas um desejo por dinheiro e não um desejo por Deus e um desejo por seu reino. E quando você escuta, quando você ouve a palavra de Deus, espíritos são transmitidos a você. Sabia? Um dia, um arquiteto veio me ver. Ele estava com um grupo de estudantes e os perguntei:
ou ele era um estudante. E perguntei para eles, vocês ouvem uma cana? Esse aqui disse sim. Você ouve o Mac? Sim. Você ouve uma cana? Você ouve o Mac? Todo mundo disse que ouve o Macan, que está pregando no acampamento deles. Aí eu cheguei nesse cara, um arquiteto. Eu perguntei, você ouve o Mark? Ele disse, não, eu não ouço. Eu perguntei, por quê? Ele disse, eu tenho medo disso. Eu perguntei, por quê? Ele disse, se eu ouvir, não posso ser arquiteto. Isso vai mudar minha profissão. Vou parar de trabalhar. Eu disse, quando eu ouço aquilo, muda, vai me mudar. Quando comecei a ouvir, percebi que o efeito que isso estava tendo na minha vida estava mudando tudo. E eu não queria que minha vida mudasse. Mas veja, ele reconheceu que até os desejos dele estavam prestes a ser alterados e mexidos. Sim, meu filho Joshua foi chamado para a Ordem dos Advogados na Inglaterra. Ele é advogado. Ele pode. Ele teve empregos em Dubai e outros lugares, mas escolheu o ministério. É sobrenatural. Sim. Ele ouviu uma mensagem e então a mensagem mudou sua orientação. Assim como alguém coloca algo ali atrás e isso muda seus desejos. Deus não permita que você queira mudar. Em nome de Jesus. Número 5. O sinal do Espírito Santo. Coloque meus pontos, por favor. O sinal do Espírito Santo é que há algo significativo e sobrenatural. 1 Coríntios 14:10 está acontecendo com você no versículo 9. Olha o versículo 9. Se não falar em línguas compreensíveis, como saber o que foi dito? Pois você falará ao vento. Quando você está falando em línguas, você está falando ao vento. É um bom lugar para falar, sim. Mas no versículo 10 ele disse cravozes. Nenhuma delas é sem significado. Então, quando você fala em línguas, você começa a dizer a coisa mais importante do dia inteiro, algo significativo. Quantos já conversaram? Conversas inúteis. Até isso te leva a problemas por horas. Talvez você não tenha dito nada importante o dia inteiro, até que abre a boca e começa a falar em línguas. Então esse versículo, 1 Coríntios 14, aplica-se a você, pois há uma voz de significado falada na atmosfera e você fala ao vento. Malcaia clibazata toarabaca. Ele disse que você não é espiritual. Ontem eu estava conversando com um amigo pastor ao telefone e enquanto conversávamos, de repente a conversa mudou para línguas. Quando ele diz Cajabail, quero dizer, a gente simplesmente continuou. Caxedouçá, você deve começar a falar em línguas com seus amigos ao telefone em vez de conversar normalmente. E aí ele disse isso, e depois disse aquilo, ele disse isso. Comece a dizer algo significativo, algo sobrenatural, algo poderoso, algo que vai mudar a atmosfera ao seu redor. Cade Shabak Saaba Pocata Tocota, dê para o seu vizinho e comece a iniciar uma conversa. Mataleiba Kapala hashtag adeia talabad paracatabadaru pataka. Não tenha vergonha de falar em línguas. Não tenha vergonha de falar em línguas. Mata teala maia caliba polamada paeja é significativo. É significativo, é sobrenatural, é poderoso, é importante, é significativo, é poderoso. Mata macaiaba pai poalaba meaia maia macaia maleia catola matari malaba malon xandaraba. Vozes, nenhuma sem significado, nada insignificante em falar em línguas.
Diga algo importante. Diga algo importante. Conte para alguém, por favor. Diga algo muito, verdadeiramente importante, significativo. Kamawasa palumarago bazanto kadalaba pababa talo mando babalava belib beblibli blibli 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 babli blibli blibli bubli blibli blibli balacro pregne chamberas paladar. ILT break time igual 0.5 SVGT. Glória a Jesus, nosso Salvador e Redentor. Aleluia. É por isso que queremos saber se você tem o Espírito Santo. Alguns de vocês têm vergonha de falar na cidade. É como se dissesse: ei, eu não sou espiritual. Como se fosse: é muito espiritual. Se você tem um amigo que faz piada sobre línguas ou sobre ser espiritual, que te diz: they, você é espiritual, troque esse amigo imediatamente. Não tenha um amigo assim. Se você citar uma escritura e a pessoa disser they, você está sempre citando. Não tenha mais esse amigo. Estou lhe dizendo para se desconectar de todas essas pessoas. Quando falamos em línguas e alguém diz ei, é como se CH fosse qualquer coisa. Não tenha essas pessoas. Sim, a amizade acabou. Preciso de alguém. Posso dizer mata noola, micando domingo, tamirabaaba, cá, laia. Tudo bem. Agora, número 6. Coloque meus pontos. O sinal do Espírito Santo é o sinal de que você tem o Espírito Santo, ou o sinal do Espírito Santo é sua oração e canto em línguas quando o seu entendimento é infrutífero. 1 Coríntios 14, versículo 15. Orarei o versículo 14. Quando oro e desconheço, meu entendimento fica infrutífero. Então a Bíblia diz que você fala para o ar. Você está falando para o ar. Amém. Mas o versículo 14 diz o seu entendimento. Padre, o que isso significa? Sua mente não está funcionando. Essa é a melhor parte. Não entendo o que estou fazendo. É por isso que você pode ouvir uma mensagem. É por isso que você pode ler a Bíblia quando estiver orando em línguas. Falar em línguas não é só ficar gritando por 2 horas. Você não reza por muito tempo. Seu entendimento é um fruto. Usar seu entendimento com mensagens, músicas, livros Bíblia enquanto ora em línguas. Deixe seu espírito orar, então deixe sua mente se voltar para as mensagens e outras coisas. Se você não tomar cuidado, pode até acabar pensando em pornografia enquanto está orando. Isso porque a mente é totalmente indisciplinada. Ela fica solta. Ela fica ociosa. Diga para alguém: eu vou usar minha mente e vou orar em línguas. Número 7. O sinal do Espírito Santo é o sinal. Ah, eu vi outro. Coloque-o para cima. Olá, Kanono Satayoba. Para ser honesto, ILT break time igual 0.5 SVGT. E finalmente, o sinal do Espírito Santo é o sinal de que as profecias começaram a se cumprir em sua vida. Sim. Quantos querem que boas profecias se cumpram em suas vidas? Uau! Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que esses homens estão cheios de vinho. Mas Pedro se levantou e disse no versículo 16, não, nós estamos cumprindo uma profecia. Em Atos capítulo 2, versículo 16, ele disse, não,
nós estamos cumprindo uma profecia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Aleluia! E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e filhas profetizarão. Todos nós ficaremos felizes nas profecias. Os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Vire para essa pessoa então. Quantos aqui querem que sua vida seja o cumprimento de boas profecias? Sim, Deus está começando a cumprir. Então, quando você começa a falar em línguas, é o sinal de que as profecias começaram a acontecer na sua vida. Jesus Cristo. Se você ler o livro de Mateus, verá isso cumprido nos profetas. Estamos curados? Muitas profecias. A vida Mateus, especialmente Jesus, foi uma vida cumprimento profecias todo o livro Mateus. Para que se cumpra. Então você, quando começa, o sinal do Espírito Santo é que as profecias começaram a se cumprir. Quando você me vê falando em línguas, as profecias começaram. Eu falo em línguas há mais de 30 anos. Sim, línguas sobre línguas. Línguas sobre línguas. Eu nunca soube exatamente pelo que estava orando, mas eu orava principalmente pelo futuro. O futuro, o futuro, o futuro, o futuro. Sim, e você vê, quando as coisas acontecem, você não fica preocupado porque você já orou. Sim, eu orei pelo Espírito. Mas quando você ora por ele, você diz, tenho que jejuar. Quantos réus que quando os problemas chegam, você sente vontade de jejuar? Você sente que não tem orado? Sim. Então você entendeu meus pontos? Você pode me entregá-los? 7 princípios me foram dados. Você tem ou não? Sim, não. E coloque-o rapidamente. Não, sim. Ok. Vamos ler. O selo do Espírito Santo é o sinal de que mude para o sinal. O sinal do Espírito Santo é o sinal de que você é um cristão autêntico. Sim, o sinal do Espírito Santo. Aquele sinal, o sinal do Espírito Santo. Esse é o sinal. Não preciso de nenhum outro sinal. Não preciso de um sinal para saber onde você está nesta igreja ou que eu preciso do Espírito Santo. Esse é um sinal. Esse é o sinal que eu quero ver. Esse é o sinal que eu quero ver. Peça sempre pelo Espírito Santo falando. E muitos de nós, quantos percebem que não somos? O sinal não está muito presente na sua vida. Não muito. Não muito. Línguas. Número 2. O sinal do Espírito Santo é que você está falando. O Espírito Santo em você é falar em línguas. Se não vejo línguas, não vejo Espírito. Sem Espírito. Desculpe. Sem línguas, sem Espírito. Número 3. O sinal do Espírito Santo é que você está profetizando. Então, quando você me vê falando coisas que acontecem, isso é um sinal do Espírito Santo na minha vida. Sim, o fato de eu ter dito e estar acontecendo, o fato de eu estar pregando para você e você estar sentado aqui à tarde, isso é um sinal do Espírito Santo. Eu estou profetizando e você está ouvindo. Número 4. O sinal do Espírito Santo é que você está sendo edificado com línguas e fortalecido. Agora você resiste a outras forças. Quantos estão resistindo à loucura? Vire-se para a pessoa mais próxima e diga, você precisa do Espírito Santo. Elimine esses sintomas. Legal. Número 5. O sinal do Espírito é que algo sobrenatural significativo está acontecendo com você. Sim, é sobrenatural. Olhe para isso. Olhe para mim falando calomás.
não super. Quero dizer, que língua é essa que eu não aprendi? Eu fico mudando de dialeto, mudando havaiano para galego e galego para romeno. Continuo trocando português, árabe. Sobrenatural, espírito sobrenatural. Quantas línguas uma pessoa pode falar? Tantas línguas que são línguas reais, línguas dos homens, línguas anjos, línguas homens. Quando você vê o Espírito, é um sinal disso. Que línguas? O primeiro sinal de algo sobrenatural. Quando não há línguas, tudo natural, que te prende, vai te dominar. Alguns de vocês acabam se tornando, Deus me livre, não quero dizer mais. Não quero dizer nome de Jesus, mas Espírito Santo vai te libertar. E número 7, o sinal do Espírito Santo. Esse sinal do Espírito Santo. Certo, é que profecias começaram a se cumprir na sua vida. E uma profecia muito importante de Joel é que eles terão sonhos, profetizarão, falarão em línguas. E essas profecias estão acontecendo agora. Sua vida mudou para sempre. Eu estou te enviando para orar como nunca. Preciso ver. Quando as pessoas veem você, conheci uma pessoa espiritual. Eu conheci uma pessoa espiritual. Sabe, muitas vezes me perguntei, o que eu quero dos meus cristãos na igreja? Percebi que quero que eles sejam espirituais. Sim, eu estava pensando comigo mesmo outro dia, como pastor, o que eu quero? Quando percebi que quero que as pessoas cresçam e sejam cristãs espirituais. Sim, e tenho certeza de que você percebe que está se tornando mais espiritual à medida que permanece na igreja. Sim, tornando-se mais espiritual. Veja as coisas a partir daí. É para isso que estamos aqui. Sim, espiritual, muito espiritual. Tudo é espiritual. A música é espiritual. Prosperidade é espiritual. Casamento é comportamento espiritual. Desejos, sim. Crescer no espírito. No espírito. No espírito. No espírito. Sim, deixe ser. Você deve ser uma entidade sobrenatural em algum lugar para acontecer. Em nome poderoso de Jesus, eu profetizo a grandeza de Deus sobre a sua vida. Tudo o que Deus disse a seu respeito certamente se cumprirá pelo poder do Espírito que está em você, o poderoso Espírito Santo. Levantem as mãos, todos. Pai, obrigado pelo teu poder grandioso em nós agindo através de nós. Te agradecemos pelo sinal do Espírito Santo. O sinal, esse sinal, o sinal do Espírito. A presença do Espírito sobre as nossas vidas. Obrigado. Obrigado por todas as crianças recebendo o poderoso Espírito Santo. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Obrigado porque estamos indo com chamas de fogo sobre nossas cabeças. Obrigado por esse poder e essa bênção. Toma Santo Matial em nome de Jesus. Cada cabeça curvada, cada olho fechado. Se você está aqui, você não nasceu de novo. Você quer entregar sua vida a Jesus Cristo. Pastor, reze comigo. Levante a mão, vou rezar com você. Rapidamente, digamos que isso convidou, mas você não é um cristão nascido de novo. Pastor, reze comigo. Quero entregar minha vida a Jesus. Levante sua mão direita assim. Se você levantou a mão, venha. Se você não levantou a mão, não venha. Mas se você levantou a mão, venha. Venha rápido. Levantem as mãos. Repita esta oração ao Senhor Jesus. Meu dia. Eu te entrego o meu coração. Por favor, abra a boca e ore. Diga a Jesus. Diga a Jesus. Diga a Jesus. Por favor, me perdoe pelos meus pecados. Eu abro meu coração. Eu recebo o Espírito Santo hoje. Por favor, me perdoe pelos meus pecados. A partir de hoje eu abro meu coração.
Eu me afasto do pecado e venho para Jesus. Ó Deus, por favor, escreva meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, eu oro. Lava-me, lava-me, purifica-me. Perdoa-me por todos os meus pecados. Hoje eu recebo Jesus como meu Salvador, meu Mestre e meu Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por me salvar. A partir de hoje, diga: a partir de hoje eu vou te seguir, Senhor Jesus. Obrigado. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Agora levante suas duas mãos e ore a Deus você mesmo. Diga a Deus que você está entregando sua vida a Ele a partir de hoje. Diga a Ele: ó Deus, estou entregando minha vida a partir de hoje. Perdoa-me pelos meus pecados. Diga a Deus. Orem, todos vocês aqui na frente. Orem e digam a Jesus: estou entregando minha vida a Ti hoje. Estou mudando a partir de hoje. Estou me voltando a partir de hoje. Kamazantolamate. Pai, obrigado pelo Espírito Santo que está trabalhando no nosso meio. Ore a Deus. Todos vocês na fronteira, digam a Deus que estou me entregando a vocês, ao Espírito Santo, a Jesus. A partir de hoje, eu os servirei pelo resto da minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Tudo bem. Quero lhe dar um dos meus livros. Aqui, deles. E isso é uma bênção para você. Amém. Você recebeu Jesus como seu Salvador e está abençoado. Amém. Agora, quantos aqui ainda não receberam o Espírito Santo e ainda não falam em línguas? Levantem a mão assim. Você não recebeu o Espírito Santo, não fala em línguas. Levante a mão se você ainda não recebeu, em toda a congregação. Lindo. Agora hoje vamos fazer uma coisa. Quando encerrarmos, teremos um culto especial do Espírito Santo para você. Amém. Assim que fecharmos, ok? Então, vocês quando encerrarmos, venham para esta sessão. Segurando o livro, todos que não receberam o Espírito Santo, levantem a mão. Mãos. Oramos. Livro. Assim você sabe que é para vir. Você quer um dos meus livros? Sim, venha pegar este livro. Após o culto, todos com o livro devem vir comigo para a reunião. Sim, só venha. Se você andar, porque não tem o Espírito Santo. Ei, Charlie, quantos vão ficar sem o Espírito Santo? Diga a todos que é sério. Se você não tem o Espírito Santo, você não fala em línguas. Venha, venha. É isso que buscamos. O Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, Shari, não consegue permanecer em Cristo. Na verdade, eles deveriam vir para este lado. Todos vocês vieram à frente, vocês não têm o Espírito Santo. Venha pegar um dos meus livros. Fato importante. Tem o Espírito Santo nisso? O Espírito Santo está nisso? Sim, o batismo do Espírito Santo está nisso, não está? Sim. Sim, orem. Sem o Espírito Santo, não falam em línguas. Venha, pegue desses livros este livro. Venha, pegue este livro. Você voltará ao seu lugar, mas quem o tiver participará do meu serviço especial do Espírito Santo após encerrarmos. Amém. Orar por todos vocês. Serviço rápido. Levantem as mãos com seus livros. Agora, todos vocês, duas mãos com seus livros.
Pai, enche cada pessoa aqui com o Espírito Santo de uma forma poderosa e especial. Eu te agradeço pelo que o Senhor já fez e te agradeço pelo que o Senhor está fazendo. Obrigado por nos abençoar com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Para onde eu quero levá-los agora? Certo, quando encerrarmos todos com este livro, venham para este lado e levantem a mão. Sim, podem voltar para seus lugares. Podem se sentar. É hora da comunhão. Você já pegou o seu pão? O pão de Deus. Este é o pão que desceu do céu. Isto é o que? O pão que desceu do céu, e quem dele comer, viverá e não morrerá. Amém. Quem comer deste pão viverá para sempre. Então a vida está entrando em você. Você me ouviu? Você está recebendo vida agora? Quero te contar um segredo sobre a vida. Quantos aqui já assistiram a um filme em que alguém cai e todo mundo fica se perguntando se a pessoa morreu? O que você procurava para saber isso? Ele está vivo? Movimento, enquanto recebemos esta comunhão. Qualquer movimento que for necessário na sua vida, talvez um movimento daqui para ali, daqui para cá, nesta área, para aquela área. Esse ponto até aquele ponto vai acontecer na sua vida de uma forma especial. Fique de pé. Pai, nós te agradecemos enquanto recebemos o corpo de Jesus Cristo. Que a vida entre em cada pessoa aqui hoje. Poder, poder, poder e vida. Onde quer que você precise se mover e qualquer movimento que precise acontecer na sua vida pelo pão que dá vida, receba a vida. O corpo de Jesus Cristo. Agora o sangue. Eu ouço a palavra neutralizar. Que todo veneno em você seja neutralizado pelo sangue. Que todo erro seja cancelado. Que todo pecado da sua boca, da minha boca e de todas as nossas bocas seja lavado por isso. Cada palavra que falamos e não deveríamos ter falado, sim, que seja purificado pelo sangue, receba a vida e que toda maldição da sua vida seja neutralizada pelo poder de Deus, em nome de Jesus, o sangue de Jesus. Levante sua mão e receba a sua bênção. Você pode ser desafiado, mas não será derrotado. Você pode ser contrariado, mas ainda assim vai avançar. Você pode ser insultado, mas Deus vai te glorificar. Você pode até pisar na lama, mas Jesus está te purificando agora dessa sujeira. Você pode cair em um buraco ou numa armadilha, mas eu declaro, pelo poder do sangue do Cordeiro, que você está liberto de tudo que te prendeu. Receba a libertação, em nome de Jesus. Tudo que está
segurando sua perna direita, impedindo você de se mover, de avançar, de sair de problemas e questões antigas. Eu corto isso hoje, em nome de Jesus. Você, eu vejo uma tesoura poderosa cortando todas as amarras. Tem alguém aqui. Você tem medo de dar certos passos, porque se você der esses passos, algo vai te seguir. Eu corto agora, em nome de Jesus, todas as amarras, todas as cordas de vergonha, de desgraça, de pecado. Eu corto tudo isso da sua vida. Agora, em nome de Jesus Cristo, você nunca mais sentirá vergonha até o fim da sua vida. Qualquer um que tentar te envergonhar vai experimentar uma repreensão. Em nome de Jesus, toda vergonha que existe, todos os registros contra você, que sejam neutralizados e apagados. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba libertação, receba força, receba poder. Receba o Espírito de poder. Que seus inimigos se tornem como fumaça no ar e sejam levados pelo vento. Que seus inimigos se tornem como a palha ao vento. Que o Senhor lute contra aqueles que lutam contra você e te conceda vitória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A partir de hoje, as pessoas dirão sobre você: você é abençoado. A partir de hoje, ninguém mais vai sentir pena de você. Em nome de Jesus. Tudo que faz alguém ficar triste é ao te ver e sentir pena. Eu declaro que isso está sendo arrancado da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Qualquer área da sua vida que seja motivo de pena e cause tristeza, em nome de Jesus, eu neutralizo isso. Isso nunca mais vai funcionar com você. No poderoso nome de Jesus. Sua estação seca acabou. Sua estação seca acabou. Sua estação seca acabou. Receba as rédeas do Espírito, as rédeas da bênção do reino de Deus. Em nome de Jesus, levante sua mão e agradeça a Deus pela bênção de Deus sobre sua vida. Maula Mauno Luabaraba, Marion, Domo Chatababa, Olá, Manto. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Naloroene. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, sim. Obrigado. Você pode se sentar na presença do Senhor.